Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos conversar sobre Galar, o anime Pokémon, novidades aí que podem estar por vir no anime e também uma pequena pausa aparentemente. Então vamos conversar sobre esses assuntos, deixa seu like, ele ajuda demais e é isso aí, bora lá para mais um vídeo. Bom pessoal, quero começar com alguns anúncios, alguns rumores que surgiram e depois a gente vai comentar um assunto que desde o começo do anime a gente vem debatendo muito, que é sobre a região de Galar e o anime Pokémon. Bom, vamos começar então com as novidades. Pois é, temos aí 2 episódios para acontecer, o dessa semana, que é um episódio muito importante, né? O reencontro de Ash e o Paul, seu rival lá de Sinnoh. E também, na semana que vem, temos a abertura do Mundial de Pokémon, no caso, a competição do Top 8. Esse acho que é um dos momentos mais aguardados, inclusive, siga a lista que eu fiz para você acompanhar os episódios do anime só os do Ash. Faça uma maratona agora no final de semana com seus amigos, acompanhe as novidades com essa lista, tá? Ela é bem simples de entender, eu deixei um vídeo para você entender, ela tá atualizada, link no izinho aí em cima, beleza? Então, fechou. Então, temos esses 2 episódios. Porém, um rumor surgiu que aparentemente não teremos episódio no dia 24 de junho e no dia 1º de julho. Isso por conta de algumas informações que saíram em alguns guias lá no Japão, onde já até revelavam o nome com a equipe dos episódios mais recentes e, consequentemente, já avisava que não teria episódio no dia 24 e no dia 1º. Então, provavelmente não vamos ter episódios, tá? Isso é um pouco, assim, problemático, porque eu já imaginava que em algum momento a gente teria alguma pausa, algumas semanas sem episódio, mas 2 semanas sem episódios, a gente começa a fazer aquela subtração do que a gente já imaginava que teríamos de episódios até o final do ano. Então parece pouco, nessa reta final, 2 episódios contam bastante, principalmente quando a gente fala sobre clímax de saga, etc. Então, querendo ou não, a gente imagina que a gente vai ter algumas coisas bem aceleradas em algum momento, né? Seja no Mundial, seja Projeto 1000, enfim. Então, lembrando, ainda é um rumor, se alguma coisa assim for revelada, eu volto aqui para avisar vocês, beleza? Agora, falando em rumores, vamos para outro rumor que esse inicialmente tinha iniciado aí tudo, né, como uma grande revelação, mas meio que se voltou atrás porque ainda não existe confirmação em nenhum local sobre esse assunto. Lance versus Ash no Mundial. Esse é um dos assuntos que eu acho que mais foi discutido, né, debatido no final de semana. Inclusive, perdão, não consegui trazer esses vídeos no final de semana, mas saiu um rumor de que a primeira batalha do Ash seria contra o Lance. Isso a gente já tem em algumas revistas que meio que colocam os dois lado a lado, então a gente passou a imaginar que poderia de fato ser a primeira luta. Mas não só isso, acabava revelando o time que o Lance iria usar. E a gente imagina, né, que ele vai usar o seu Gyarados, isso com certeza. O Dragonite já era algo também esperado, mas um Pokémon meio fora da curva, não tão fora assim, surgiu. O Charizard. Pois é, Lance, ele possui de fato Charizards, em algumas mídias a gente já viu isso. Mas ele estaria vindo aí com o Charizard para usar a Mega Evolução desse Charizard, trazendo aí o Mega Charizard Y, tá? Isso é bem legal, isso é bem interessante. A gente já tem algumas merchandisings no decorrer de jornadas, onde o Mega Charizard Y acabava aparecendo. Então isso, de fato, é interessante de ser revelado aqui. Lógico que é mais um Charizard dentro da competição. Assim, basicamente nós vamos ter todas as formas do Charizard dentro da competição se isso acontecer. E bom, para alguns é meio demais, para outros ok. A questão é que, assim, sinceramente, eu tava muito afim de rotação. Vocês sabem que eu sou um grande defensor do lance de rotação de time pro Ash. De alguma forma eu gostaria de ver uma Mega pro Ash e não acharia ruim se fosse o Mega Y do Charizard, sabe? Então,
É isso aí. De qualquer forma, isso ainda cai como rumor, assim como o fato da Cynthia batalhar contra a Diantha, tá? Tem algumas informações soltas aí na internet sobre isso, principalmente por conta do Masaki Wani e algumas outras informações que vieram logo atrás com esse lance do Charizard e também do Lance, mas inicialmente a gente vai enquadrar tudo como rumor, porque não é interessante a gente simplesmente dizer, olha, vai acontecer, e aí acontece uma reviravolta de informações, e aí não era exatamente como a gente imaginava, tá? Então pode ser que aconteça. Bom, agora antes da gente começar a falar sobre Galar, eu quero só passar um pouquinho sobre Alola. O episódio que nós tivemos sobre o retorno de Alola alcançou aí a margem de 1 milhão de visualizações em menos de uma semana no YouTube. E isso vem sendo aí um lance de medir a popularidade de certos episódios. E Alola nunca deixou a desejar quanto a visualizações, tá? Então isso é bem interessante pra gente traçar algumas coisas aqui. E principalmente ver que, como a Alola é a saga que encosta aí com Jornadas, né? Porque foi a última que nós tivemos antes de Jornadas. É interessante que mantenha ainda o seu público, né? Assim, é curioso para saber um pouquinho mais sobre respeito de qualquer novidade que possa ser introduzida dentro do anime referente a essa região. Então, é interessante ver que a região, né, em si tem um peso muito importante e queria deixar esse dado interessante aqui pra vocês. Bom, falando em dados, agora nós vamos por uma parte mais, né, uma camada um pouco mais, vamos dizer assim, sobre fatos e contra os números, talvez a gente não tenha como argumentar certas situações, né? Galar e o anime Pokémon. É evidente que o anime tomou uma posição um pouco quanto diferente das outras regiões em Pokémon. Antigamente nós tínhamos o molde, onde o Ash ia para determinada região e lá ele passava uma temporada, onde ele se dedicava a treinar, participar dos desafios dos ginásios e participar da Liga Pokémon. Obviamente isso incluía a adição de Pokémon daquela região. Isso é um padrão, mas esse padrão começou já a quebrar, vamos dizer assim, em Alola, mas sem dúvida a quebra de padrões foi agora em Jornadas. Por quê? O Ash ele não está passando uma temporada na região abordada na geração, que no caso seria Galar. E isso obviamente chamou a atenção dos fãs, alguns fãs não gostam desse molde, enquanto outros acham mais agradável, porque dessa forma o Ash e o roteiro têm uma liberdade maior de fazer com que o Ash reencontre personagens do passado, esses personagens continuam fluindo dentro do anime, o que é bem legal. E eu particularmente gosto disso, eu acho que os moldes antigos estavam super ultrapassados, mas obviamente essa é a minha visão, eu entendo que nem todo mundo concorde comigo. Mas uma coisa é fato, com esses moldes, a região atual, abordada na geração atual, ela acaba sendo mais ofuscada, né? E aí, eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, falando sobre quantos episódios cada região teve espaço dentro do anime Pokémon Jornadas. Até agora, até os revelados, nós temos 115 episódios em Jornadas, tá? Então, a gente vai conferir agora o quanto que Galar e as outras regiões tiveram de espaço dentro da saga Jornadas. Bora lá então? Bora lá conferir rapidamente. Inclusive eu quero agradecer já de antemão o meu amigo lá do Twitter, Entusiasta Gamer, ou analista. Ele ajudou a criar essa lista, na verdade ele criou toda essa lista. E eu coloquei uma ediçãozinha aqui pra gente poder conversar sobre essa info. Tem mais infos, tem mais outros dados que eu quero conversar com vocês também, e eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de visão, sei lá, do que pode ainda vir a acontecer, etc. Bom, então vamos lá. E vamos começar de trás pra frente. Galar conta com 25 episódios, tá? São 25 episódios que Galar possui até agora, dentro desses 115, mas há uma observação que a gente precisa fazer. Apesar de termos só 25 episódios dentro
da região de Galar. Temos mais outros 20 que abordam ou Pokémon da região de Galar, ou personagem da região de Galar. Como assim, Camaleão? Por exemplo, um Pokémon da região, o Greedent, né? Que acabou tendo aí a sua evolução, etc. E não foi dentro da região de Galar, foi numa competição em Unova. Mas ele é um Pokémon de Galar. Então, querendo ou não, esses Pokémon, mesmo não estando na região de Galar, ganharam focos em outros episódios, em outras regiões. Então, a gente soma aí mais 20 episódios com Pokémon e personagens de Galar que tiveram algum foco, né? Como a Bee mesmo, enfim. Então, 25 episódios puros dentro da região de Galar, mais 20 episódios sobre os Pokémon de Galar, sobre, né, personagens de Galar. Então, daria uns 45 episódios. Mas, inicialmente, vamos deixar os 25, tá? Depois temos a Alola. A Alola é o que menos tem, mas eu acredito que são dos melhores também, principalmente o último. São 3 episódios que tivemos em Alola, tá? Kalos, 7 episódios, apenas 7 episódios também da região de Kalos. O Nova, 6 episódios, pois é. Sinnoh teve 8 episódios, mas se a gente contar o especial do Arceus, a gente aí soma um total de 12 episódios. Eu decidi deixar de fora, porque querendo ou não, é um especial, ele é interessante, mas ele de fato não vai contribuir em nada, né, na jornada, vamos dizer assim, do Ash em jornadas. Então, querendo ou não, são 8 episódios em Sinnoh. Hoenn também conta aí com 8 episódios, Johto, 6 episódios, e obviamente Kanto conta aí com a maior parte, né? Kanto conta aí com 52 episódios. Isso, obviamente, não é impressionante, porque o Laboratório Sakuragi fica em Vermilion, muitas situações acabam acontecendo ali no laboratório, alguns episódios já são focados no laboratório, então, querendo ou não, faz sentido esses episódios serem focados dentro da região de Kanto. Agora, colocando o que mais tem episódios, Kanto, ao lado de Galar, que é o segundo que mais tem episódios, e juntando aqueles 20 episódios que estão distribuídos entre as regiões que focam em algum Pokémon da região de Galar, então a gente tem aí até que uma aproximação, né, um meio a meio de Kanto e Galar muito próximo em relação ao foco. Eu acho isso interessante. Então, eu acho que Galar não tá tão esquecida assim. É que essa configuração faz com que a gente tenha a impressão que Galar foi jogado muito no limbo. E de fato, tem alguns outros pontos que reforçam que Galar tá meio jogado. Como por exemplo o lance dos líderes de ginásio, que também é um ponto extremamente importante, acho super válido a crítica. E também sobre o time do Ash, né? O time do Ash ele fechou com 6 Pokémon, ele não deu um espaço para algum outro Pokémon extra, e o único Pokémon, assim, digamos, original de Galar é o Dracofish. E nós temos depois o Surfetch, por conta que, né, ele querendo ou não, é a evolução de um Galarian Form. E, enfim, mas ainda assim, esses são os únicos Pokémon dentro do time do Ash que simbolizam de alguma forma algum vínculo à região de Galar. E, obviamente, isso também é uma crítica, né? Sem dúvida. E falando de episódios, um cara lá no Twitter, ele fez uma deck onde ele está colocando todos os Pokémon que já apareceram dentro do anime Pokémon. O analista que ajudou a gente a fazer essa lista aqui também, ele também fez uma para os Pokémon de Galar que já apareceram e não apareceram. Eu vou deixar aí na tela para vocês conferirem e eu vou deixar o link na descrição também para vocês conferirem. Já esse outro cara lá no Twitter, ele fez uma Dex completa, desde do Bulbasaur até o Eternatus, de Pokémon que já apareceram dentro de jornadas. E até agora, de toda a Dex, 69% já apareceram no anime. Isso é bem legal de observar, por quê? Porque quando Jornadas foi anunciado, eles deixaram muito claro que eles queriam fazer com que todos os Pokémon aparecessem. E por que isso é interessante? Esse choque nos mostra que talvez Jornadas acabe finalizando a sua saga agora,
no final do ano, mas não consiga completar essa meta de mostrar todos os Pokémon em jornadas. O que faz a gente acreditar que talvez, possivelmente, teremos uma nova saga na próxima temporada, né? No ano que vem, no caso. Teríamos aí uma sequência de jornadas, esses moldes de jornadas. Eu ainda acredito nessa possibilidade. Eu acho que eles mudaram o anime por algum propósito, tinham algum motivo, e talvez eles queiram entregar mais algumas coisas para uma próxima temporada, né? E talvez que não aborde tanto o Mundial de Pokémon, mas continue abordando uma outra região, assim como eles abordaram Galar, e quebrem um pouco esse padrão do Ash passar temporadas dentro de uma região, né? Então, é um lance a se observar. Então vamos ficar aí atentos também. Mas até agora, 69,5% Pokémon apareceram em jornadas. Ainda temos aí um caminho bem grande pela frente, né? 30% ainda precisam aparecer. Então eu não acho que esses 30% devam aparecer ou ganhar algum foco, ou enfim, até o final do ano, tá? Temos pouquíssimos episódios, ainda mais se for confirmado mesmo que não vamos ter 2 episódios agora no final de junho e no começo de julho. Enfim, deixo essas informações pra vocês. Eu acho que... assim, eu tenho uma opinião que Galar não foi abandonada. Eu acho que Galar teve o seu foco como eles queriam escrever. Talvez não foi o foco que todos queriam, porque queriam ver líderes de ginásio e a competição padrão do que a gente encontra em outras sagas. Mas eu não acho que foi jogada, assim, de lado. Porém, eu concordo que eles deveriam talvez ter tentado dar um foco maior em alguns aspectos de Galar, né? Justamente porque o Gol teve muito foco, principalmente no começo, e isso deixa um pouco a desejar em contraste com o Ash, né? Além disso, para finalizar, saideira, Masaki Uani postou aí a foto do Ash Greninja. Pois é, Ash Greninja aí, colocando no Twitter do Masaki. A gente sabe que é 8 ou 80, mas eu acredito que Ash Greninja pelo menos possa voltar para a liga. Quem sabe até mesmo o Infernape, que seria bem interessante. Não é a rotação dos sonhos, mas pelo menos é alguém fora do time do Ash, que, né, está montado aí para jornadas, que poderia aparecer. Já é alguma coisa. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Essas são as informações, os links dessas informações, da maioria dessas informações que vocês conferiram aqui, vocês conferem na descrição do vídeo. Deixa o seu like, ele ajuda demais. E é isso aí, forte abraço. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.